Olá, você que nos acompanha, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Espaço Trabalhista aqui pelo canal da Prática Política, essa iniciativa, essa parceria do nosso canal, do canal da Prática Política com o canal Em Nome da Rosa, do Cristiano Araújo, que está aqui com a gente como sempre. Eu peço sempre a inscrição no canal, like no vídeo, a sua participação, seu engajamento, a sua interação. Tem uma enquete também, vote, está acompanhando ao vivo, né, participe do programa também votando na enquete. E se está acompanhando depois, deixe seu comentário. Como vai, Cristiano? Tudo bem? Boa noite, Cláudio. Boa noite aos nossos espectadores, aqueles que já estão com a gente, ou aqueles que vão assistir a live depois. Hoje vamos falar, né, de um tema que eu e o Cláudio, a gente já vinha cobrando há algum tempo, já vinha analisando há algum tempo que, ué, cadê as manifestações de rua, as manifestações populares, grandiosas, que a gente já viu em outras ocasiões? A gente sempre ficava perguntando, pô, tá passando esse projeto aqui e não tem nenhuma manifestação, não tem rigorosamente mais nada. Desde 2019, o Brasil não tinha manifestações tão grandes como as que tivemos, né, neste domingo, né, dia 21 de setembro. Quando eu falo, né, 5 anos, eu estou me referindo àquela manifestação chamada Tsunami da Educação, que foi uma manifestação no governo Bolsonaro. Para quem diz por aí que não houve manifestações no governo Bolsonaro, houve sim, o Tsunami da Educação. Foi uma grande manifestação e desde então, Cláudio, nós não tínhamos mais manifestações. E sempre quando se cogitava, alguém botava aquela pulguinha atrás da orelha, né? E aí eu faço aquela pergunta, que faz parte do título também: cadê a correlação de forças? Cadê a guerra híbrida, a revolução colorida? Cadê a capacidade de mobilidade, de mobilização, perdão, que a esquerda havia perdido? Tudo isso, no dia 21 de setembro de 2025, foi por água abaixo. Se mostrou que, sim, é possível ainda ocupar as ruas, é sim possível, pelas ruas, mostrar que se pode mudar a correlação de forças. E, claro, nós vamos comentar sobre o projeto que estava em pauta, que levou as pessoas para a rua, as contradições que ainda estão candentes, conflitos e os desfechos que tivemos ainda nessa semana e, claro, ainda hoje, né, mais especificamente à tarde, em relação a uma das pautas que foi motivo dessa grande manifestação. Ó, manifestações pelo Brasil no último domingo. Não sei, você foi a alguma manifestação, Cristiano? Você participou? Chegou aí? Não, cara, não, porque assim, como é uma manifestação no domingo, não tem transporte público para eu chegar, por exemplo, em Porto Alegre, que seria o mais próximo para mim. E depois, para eu voltar, também não tem transporte. Então, eu acabei não participando das manifestações. Conversei com alguns amigos que foram na manifestação em Porto Alegre. A princípio, foi uma manifestação bastante grande, surpreendente até, foi em torno entre 14, 15 mil, mais ou menos o mesmo público de Manaus, é, deixa eu ver, Curitiba também deu mais ou menos esses números, né? Foi o que eu fiquei sabendo. Foi uma manifestação bastante grandiosa e um pouco surpreendente, né? Tendo em vista que em Porto Alegre, nesse dia, havia um Grenal, o maior clássico do Brasil. Então, né, foi surpreendente o movimento, porque num dia de clássico Grenal deu um movimento Ma- bastante grande em Porto Alegre. Maior clássico do Brasil para os Com gaúchos. certeza. Não, Para os é o maior gaúchos. clássico do Brasil e não tem conversa. Não, não, você viu que ele nem hesitou, né? Vocês viram que ele nem hesitou ao falar que é o maior clássico do Brasil. Mas eu perguntei ao Cristiano se ele foi, porque eu pude ir na manifestação aqui em São Paulo, eu tentei também transmitir, mas infelizmente começou a chover, então foi a somatória ali da conexão, né? Da falta de internet e da chuva. Mas eu pude ir na Avenida Paulista e até relatei aqui no programa de ontem, vou compartilhar com você também. Eu tive a impressão de que nós, de fato, vimos ou
eu presenciei uma grande manifestação, diferente de outros atos que eu estive, em que havia pessoas, mas não uma grande manifestação. Eu até fiz a comparação, que fazia tanto tempo que eu não vi uma grande manifestação, que as últimas que eu cheguei a presenciar e participar, tinham ocorrido em 2021, naquele contexto ainda de pressão ali contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, contra o governo dele e tal, aquela história de possibilidade de impeachment, sabe? Então, eu comparei e eu comparo a manifestação de São Paulo com aquelas, né, que foram realizadas em 2021. Agora, eu vou passar a palavra para você, para a gente entender o que, que levou as pessoas às ruas. Eu saí de casa com a impressão que as pessoas, de fato, foram contra a PEC da blindagem, essa ideia de aumentar significativamente os privilégios e as prerrogativas de foro e tudo mais, criar um baita escudo lá para os deputados e senadores, eu sei disso, mas no ato eu ouvi as pessoas gritando mais contra a ideia de uma anistia, né? Então, o Bolsonaro ou a figura do ex-presidente Jair Bolsonaro ali como a principal figura ou principal alvo. Mas eu te passo a palavra para falar aí sim da PEC da blindagem, porque talvez isso responda em alguma medida o grau de organização desses atos, porque a gente está falando de atos que ocorreram pelo país e atos grandes que ocorreram pelo país, ou seja, demandou um grau de organização também, né? Não só nas redes sociais, de convocação, mas até para organizar, eu imagino, o aluguel do carro de som, as estruturas que esses atos tiveram. E aí, talvez passe mais pela pauta da PEC da blindagem do que pela questão da anistia. Então, eu te passo a palavra. Onde toda essa história começa, Cristiano? Começa mesmo com a aprovação em 2 turnos na Câmara dos Deputados da PEC da blindagem? Bom, Cláudio, essa manifestação, ela não se difere de outras manifestações que nós tivemos pelo Brasil. A natureza dela é basicamente a mesma natureza de outras manifestações que nós tivemos no Brasil. Qual é o conteúdo, em geral, das manifestações no Brasil, né? As manifestações grandiosas? Geralmente, o teor moral, né? Sempre tem uma pauta moral que acaba se sobrepondo, e essa pauta moral, como na política, geralmente as questões morais acabam falando mais alto e elas têm um poder de penetração maior. Essas manifestações, pelo que eu tenho conversado com algumas pessoas de Recife, Porto Alegre, São Paulo, não foram só militantes de esquerda, como tentaram colar. Tinha pessoas normais, pessoas não organizadas, pessoas que estavam ali porque realmente repudiavam aquilo que estava acontecendo dentro da Câmara, que era a tal da PEC das prerrogativas, que ficou com vários nomes, né? Ficou como PEC da bandidagem, né? Por um dos exemplos que eu, por exemplo, utilizei, né? E simplesmente, né, Cláudio, a gente viu uma PEC que poderia dar uma proteção a mais aos nossos parlamentares, que só poderiam ser investigados se o plenário autorizasse, né? Que é o que acontecia, por exemplo, na emenda 35, lá em 2021, que naquela ocasião, para quem diz por aí que não vai acontecer impunidade, aconteceria sim, porque da Constituição até 2001, nós tivemos apenas um caso em que um parlamentar foi julgado, que ele foi condenado. Fora isso, Cláudio, havia inúmeros casos e a impunidade corria frouxa. E foi por esta impunidade que acontecia que decidiram criar uma emenda à Constituição para mudar essa ideia de que, não, peraí, aí o parlamento fica defendendo esses caras e tem que estar ficando pedindo autorização para o parlamento para esse cara ser investigado? Que negócio é esse? Isso, poxa, tem uma força muito grande, porque, de maneira geral, o nosso povo enxerga os políticos como um pardieiro de ladrões. Então, quando ele vê que parlamentares, como aqueles pessoal lá dos bolsonaristas,
começam a dizer em alto e bom som que não importa se o cara vai ser pego em flagrante, se o cara vai cometer algum crime grave, ele só vai ser investigado se tiver autorização daquele parlamento. Cara, quando tem vozes que espalham essa mensagem, você não precisa nem ser de esquerda, mas pelo menos uma pessoa sensata, se ela estiver transmitindo essa ideia, isso ser levado ao debate público, isso ganha muito forte. E aí tu tem a opinião pública também, que forma um consenso, né? Então, essa é uma primeira parte. Agora, em relação às manifestações, para o pessoal que é mais engajado politicamente, com certeza a questão da anistia pegou muito mais do que a questão da PEC da blindagem. Porque a PEC da blindagem já havia, para quem, de novo, volto a repetir, para quem é engajado politicamente, já sabia que havia possibilidade dela ser derrubada na CCJ, como aconteceu, né? Isso já estava precificado, mas para quem talvez não acompanhe, aquilo mobilizou aquelas pessoas. Mas o que mobilizou geral mesmo, com certeza, foi a anistia. Porque a frase de convocatória era sem anistia. Então a preocupação maior era a anistia. E não tem como tirar o Jair Bolsonaro dessa, porque todo mundo achava que, embora o projeto diga que é anistia para aqueles que fizeram a intentona bolsonarista, excluindo do projeto os condenados no STF, incluindo o Bolsonaro, Braga Neto e a sua trupe, ninguém entendeu dessa maneira. Todo mundo entendeu que, opa, isso aqui é um salvo-conduto para o Bolsonaro também. Então, com isso, as pessoas pensaram, opa, peraí, o Bolsonaro foi julgado, o Bolsonaro, pela justiça, ele foi condenado, ele tem coisas graves contra ele e eu não posso deixar, eu preciso me posicionar e mostrar que eu reprovo isso. Então, a questão da anistia foi o que uniu, eu diria, né, os dois mundos. Ela foi a mensagem mais forte para levar esse contingente de pessoas, que talvez muitos dizem que não estavam organizados politicamente, para ir se manifestar e marcar posição. O povo brasileiro dizer, não, isso aqui eu não aprovo. Então foi a soma, né, a soma das 2 pautas, até porque se a gente for fazer aqui a recapitulação dos eventos, a Câmara dos Deputados votou as 2 propostas em 24 horas, né, em 24 horas o plenário da Câmara votou em 2 turnos a PEC da blindagem, e aí o requerimento de urgência, dessa anistia ou desse PL da dosimetria, enfim, como vocês queiram classificar. Só recapitulando, né, eu acho que é bom trazer aqui essa arte. A PEC da blindagem a que nós nos referimos é a PEC número 3 de 2021, que pretende ou tinha, né, a pretensão aí de exigir a autorização da Câmara e do Senado para abertura de processos contra parlamentares no STF com votação secreta. Também a proposta estabelecia a votação secreta para decidir sobre prisão de parlamentar naqueles casos de crimes inafiançáveis, né, em flagrante, e também estendia a prerrogativa de foro para os presidentes nacionais de partidos. Né, para os presidentes que tivessem representação no Congresso Nacional, Isso, né? como está aqui, e é um absurdo isso, porque é muito conveniente, né? Você Não, imaginar. olha, o mais absurdo para mim, e eu acho que isso pegou muita gente também, é que o seguinte, é que a votação secreta foi derrubada no acordo que fizeram. Aí eles foram lá e, não contentes, colocaram uma outra votação, e aí, nesta votação, eles reestabeleceram o voto secreto, inclusive com votos de deputados da base governista, do PT, para ser mais claro aqui, né? Porque foi a emenda aglutinativa, né? Que é o Isso. terceiro. Foi quase um terceiro turno, se a gente for pensar, né? É o terceiro turno. Agora, o que importa é que hoje o Senado, ou a CCJ do Senado, e agora também validado pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, o Senado foi lá e derrubou, enterrou de vez essa proposta de emenda à Constituição. E aí eu te passo a palavra, Cristiano, porque
o ato de enterrar a PEC da blindagem, como se deu, né, ou seja, depois das manifestações de domingo, dá a impressão de que, em função das manifestações de domingo, o Congresso Nacional ou os parlamentares teriam sido pressionados e, com isso, decidiram, por bem, né, neste momento, enterrar essa proposta. Ou seja, arquivar, deixar lá, jogar lá para as calendas. É isso mesmo? Dá para fazer essa associação, essa vinculação das manifestações de domingo com esta atitude dos senadores, ainda mais depois do que você falou, de que desde a semana passada a reação nas redes sociais, a ideia das manifestações, já pelo menos precificavam que essa proposta de emenda à Constituição não passaria da forma como passou na Câmara? Bom, vamos lá, Cláudio. Eu, honestamente, quando se trata de política real, eu geralmente costumo ser um pouco cético. Eu não sei o quanto que os deputados, os senadores têm tanto medo assim da opinião do povo brasileiro, já que o povo brasileiro não tem como se deslocar, ir para frente de um parlamento, fazer um escarcéu, né? Isso é um pouco complicado de ser executado. Então, assim, eu sempre guardo, eu tenho as minhas reservas. Só que assim, a gente tem que parar para pensar também que nós estamos em setembro, daqui a mais ou menos quase um ano, tem eleição de novo. E sabe como é que é, né? Os caras vão precisar do voto. E aí, imagina, chega a eleição e o povo brasileiro dá um milagre deles lembrar cada um dos nomes que foram lá e votaram na PEC da blindagem e da anistia, que agora mudou de nome, né? Para PL da dosimetria, mas na prática é uma anistia disfarçada. É ou não é? Então, assim, Cláudio, eu honestamente não sei dizer o quanto que isso mexe, mas é verdade que tem deputado aí que está dizendo que isso mexeu sim, né? Que isso fez com que deputados mexessem na votação. Por exemplo, a tesoureira do PT, eu acho que o nome dela é Gleide Andrade, ela, por exemplo, falou que teve deputado que foi lá e realmente mudou de voto, porque viu a pressão das ruas e disse: olha, teve ali deputados que acabaram mudando de votos, mas aqueles 12 que votaram, eles votaram por uma orientação do partido. Lembrando, né, pessoal, tem uma fala do Lindenberg Farias que ele disse que a posição do governo era de que o governo iria votar contrário, a orientação era votar contrário à PEC da blindagem. Porém, chegou na hora, um deputado do PT chamado Ayrton Faleiros, ele deu a letra, ele disse, não, ó, a verdade foi o seguinte, chegou na hora, liberaram a bancada para votar, nós tínhamos uma orientação de que, e eu quero deixar isso claro, né, que o acordo, eu disse inclusive isso no meu vídeo, o acordo já estava na mesa antes. O Mota, ele disse o seguinte, ó, governo, vamos fazer o seguinte, eu vou lá, voto a urgência da, como é que é, da, do IR, da isenção do IR e da tarifa social de energia, só que assim, antes a gente vai ter que votar a PEC da blindagem e a anistia. Ele deixou isso saiu na imprensa, inclusive, né? O Mota disse isso. E aí o deputado do PT, esse Ayrton Faleiros, ele disse que ele votou a favor da PEC da blindagem porque ele queria aprovar projetos do governo. E entre eles estava justamente esses dois projetos do governo. Eu não sei se foi ele, ou talvez possa ter sido o Gilmar Tato, outro quadro do PT, que eles disseram assim, não, olha, o que ficou acordado, ele também deu a mesma justificativa, só que parece que havia um acordo no meio do caminho, que era o seguinte, ó, a gente vota a blindagem, mas vocês não pautam a urgência da anistia. Só que chegou no meio do caminho, né, e o acordo foi quebrado. Aí eu não sei dizer o porquê, né, mas o fato é que colocaram para a urgência a anistia. Então, assim, Cláudio, voltando ao tema, né, a gente viu
deputados que mudaram de posição. No PDT também, eu já fiquei sabendo, né, por algumas pessoas Mas que isso me corrige também se eu estiver errado. aconteceu. Você está falando de deputados. Os deputados não Sim. chegaram a votar. Ou chegaram a Oi? votar? É só para deixar claro, para eu ver se eu entendi bem. Hoje o que nós tivemos foi a votação no Senado, na CCJ. Os deputados que Não, votaram, não, eles eu não tô tiveram a falando, não, não, oportunidade. não, eu tô falando lá, eu tô fazendo uma recapitulação da PEC da Certo. blindagem. Não é de hoje, E tá? eles mudaram os votos no segundo turno, é isso que você está falando? Sim, sim, sim. Teve Tá. deputado que mudou de voto. Que mudou de voto porque disseram que viram a pressão, que pegou muito mal, e eles, não, não, vamos mudar o voto, porque acabou pegando muito mal o voto, porque as pessoas estão de olho no que está acontecendo, né? Então, eles acabaram mudando a votação. Não, a votação de hoje, ela aconteceu na CCJ, né? Ele foi derrubado por unanimidade, né? Ninguém votou contra, né? Então, por hora está enterrado. Por que eu estou dizendo por hora? Por hora, porque nada impede que em 2026, 2027, alguém, né, paute um projeto semelhante a esse, né? O que não pode, por exemplo, é tentar pautar o mesmo tema esse ano. Aí não pode. Por isso eu estou dizendo, por enquanto, a PEC da blindagem foi derrubada. Não tem, é inconstitucional colocar um projeto semelhante a esse nesse ano. Agora, para o próximo ano, para 2027, ou seja lá quando for, aí sim. Porém, ainda temos o grande fantasma a ser derrotado, que é a anistia, que agora virou PL da dosimetria, que está sob negociações e que o povo vai ter que ficar um pouco mais alerta, porque esse é o grande fantasma que ainda não foi derrubado. Não, muito bom o Cristiano ter feito essa recapitulação. Até fiz questão aqui de abrir o site da Câmara lá com a votação, porque, como o Cristiano falou, eu não tinha visto o Ayrton Faleiros. O Ayrton Faleiros, se eu não estiver errado, é do PT do Pará, ou não? Eu não sei de Eu onde vou, ele eu é, vou, eu só vou lembrei ver do aqui. nome. É, De onde é, ele é, eu não sei. isso. Ayrton Faleiro, do PT do Pará. Porque aqui em São Paulo, o presidente estadual do Partido dos Trabalhadores, o Kiko Seleguin, ele até Uhum. publicou um vídeo nas redes sociais dele, expondo exatamente esse acordo que teria sido firmado no Colégio de Líderes da Câmara dos Deputados para evitar a aprovação do requerimento de urgência da anistia. E aí o combinado era exatamente esse, né? Não, tinha que ter alguns votos do PT lá em relação à PEC da blindagem para que os líderes topassem não votar o requerimento de urgência do PL da anistia. E também tem uma publicação que é do Guga Nublar, né? Eu até reproduzi aqui no canal com o Neudorix essa semana, em que o Guga Noblar, jornalista Guga Noblar, ele entrevista o Gilmar Tato, e o Gilmar Tato também expõe isso, né, que houve esse acordo, e que o acordo era exatamente para evitar a aprovação do requerimento de urgência do PL da anistia. Então, mais de um deputado confirmando essa história de um acordo. O que é curioso é que na publicação do Guga Noblar, lá no Instagram dele, eu vou até abrir aqui para deixar isso registrado, né? O que acontece é que ele publicou o vídeo com o Gilmar Tato, e a Maria do Rosário, ou o perfil oficial da Maria do Rosário, escreve como comentário que o acordo, se ocorreu esse acordo, se teve algum acordo, não foi com o PT. Ela coloca nesses termos, né? Tipo, ela coloca em suspeição, vou até abrir aqui para vocês, ela coloca em suspeição essa versão do Gilmar Tato, é o perfil oficial da Maria do Rosário, deputada federal do PT do Rio Grande do Sul. Vamos abrir aqui para vocês, ó. Tá aí na tela para vocês o vídeo, né? E quando a gente vem aqui e dá um zoom, ó, tá aqui, né? Uhum. Se aconteceu esse acordo, não foi com o PT, o partido não fez esse acordo, escreveu a Maria do Rosário aqui na publicação do Guga Noblar, em que ele entrevista o Gilmar Tato, e o Gilmar Tato expõe esse acordo que a gente está comentando aqui. Mas o que eu quero mostrar para o público, eu acho que vale a pena o Cristiano utilizar o Cristiano aqui, né, a participação dele aqui no Espaço Trabalhista, porque tá na tela para vocês aí a votação, né? Essa aqui foi a emenda aglutinativa, a última votação. Quando a gente pega aqui
essa emenda, né, que foi a última votação, já tem a orientação aqui do PSB, a orientação contrária, né? E quando a gente vai descendo pelos partidos, né, a gente vai vendo aqui e tal, vou colocar aqui o PT, que foi a última votação dessa PEC da blindagem lá na Câmara dos Deputados, a gente tem votos, né, a favor da emenda aglutinativa. Deixa eu só confirmar aqui, cadê? Temos aqui o Dair Cunha e tal, que eu tinha visto que a bancada do PT do Piauí, pelo menos nas primeiras votações, na primeira e na segunda votação, aqui já votou o contrário, né? Mas na primeira e na segunda votação já tinha sido unânime, né? Assim, a bancada do Piauí do PT votando em peso. Eu vou abrir aqui a votação do primeiro turno e do segundo turno, só para a gente ver quem é que mudou de voto. Eu acho que pelo menos só para deixar isso registrado também aqui no vídeo, porque isso que você traz é interessante, né? Antes mesmo da manifestação, o que você fala é que antes mesmo da manifestação, com a pressão das redes sociais, deputados já mudaram de voto, né? Ou teriam mudado a votação do primeiro para o segundo turno. E também teve aqueles que, por puro oportunismo, tipo Lindbergh, Farias, disse: não, eu sou contra, né? Não, eu sou contra. Só que assim, tipo, cara, ele estava até lá na manifestação dizendo que era contra a anistia, contra a PEC da blindagem, só que assim, o problema ele pessoalmente até pode ser contra, não tem problema, tá? Só que assim, hoje, Cláudio, o que está acontecendo é que o governo, o PT, o PDT também está nessa brincadeira, inclusive eu te mandei o link aí, né? E a oposição estão discutindo o PL da dosimetria. E o próprio Lula já disse assim: não, olha, se o Bolsonaro ficar 2, 3 anos preso, tá mais do que bom. O Lula está dizendo isso. Quer dizer, o próprio Lula está aí, né, praticamente dizendo: não, está tudo certo, se quiser deixar o Bolsonaro, porque sim, o Bolsonaro ele é uma polêmica dentro desse projeto, né? Porque nós sabemos que há um julgamento que condenou o ex-presidente Bolsonaro e outros 7. Então, assim, existe essa polêmica. E assim, os caras estavam tentando não colocar os julgados justamente para não ter um problema com o STF, né? Caso aí do próprio Paulinho da Força, caso do Michel Temer, do Aécio Neves, que tiveram a reunião. Só que, assim, de uns dias para cá, essa conversa está mudando um pouquinho. Já estão falando por aí, inclusive, não sei se eu te enviei aí o link aí, talvez sim, né, que o próprio Paulinho da Força já fala, que eu chamo de Paulinho da Forca, tá? Eu sou muito sacana. O Paulinho da Forca já está dizendo que, se acontecer o PL da dosimetria, vai pegar o Bolsonaro também, inevitavelmente. Então, assim, provavelmente teremos aí polêmicas para os próximos dias, para os próximos meses, e acredito que isso também está dentro do pacote, pelo menos aí, né, da oposição bolsonarista. O que a gente. Vou passar isso daqui a pouco. Eu vou só mostrar de novo a questão da votação da PEC 3 de 2021, a PEC da blindagem na Câmara, porque eu achei muito feliz e oportuno o que você falou, dessa mudança de orientação, né? Ou seja, o que cada um está falando agora, depois que o texto foi enterrado, depois que houve as manifestações, enfim, vamos lá. Vamos começar então com o primeiro turno. Aqui é o site da Câmara, né? Sem intermediário, ao site da Câmara. Essa aqui é a votação do substitutivo, isso no primeiro turno. Essa foi a votação final. E aqui já começa com a orientação, né? O PDT não orientou, liberou, o PSB liberou, a federação do PT orientou não, mesmo orientando não, teve votos a favor, né? Mas você já percebe aqui, o governo liberou, né? Essa aqui é a votação no primeiro turno. E aí, quando a gente desce, como disse o Cristiano, quando a gente desce por partido, a gente vai lá no PT, aí é onde se registra os tais 12, cadê aqui? Isso. É onde se registra os 12, né? Os benditos, né? Tá aqui vários com não. Aí quando você chega aqui no sim, ó, já tem o Leonardo Monteiro do PT de Minas Gerais votando sim, o Daí Cunha do PT de Minas Gerais votando sim,
que são os dois, né, companheiros da Gleide Andrade, que é a tesoureira do PT, que também é de Minas Gerais, que o Cristiano citou aqui antes. O Paulo Guedes também, do PT de Minas Gerais, votando sim. A Gilvanda Faro, do PT do Pará, votando sim. Aí aqui o que eu achei interessante, né? A bancada do PT do Piauí. Quando você pega aqui o doutor Francisco, que é do PT do Piauí, votando sim. Flávio Nogueira, do PT do Piauí, votando sim. O Florentino Neto, do PT do Piauí, votando sim. O Merlong Solano, do PT do Piauí, votando sim. Né? É muito difícil você não achar que não tenha tido nenhuma orientação. Né? Aí quando vem aqui para São Paulo, o Alfredinho, o Gilmar Tato, que é o chefe da comunicação, né, o secretário de comunicação do PT Nacional, e o Kiko Seleguin, que é o presidente do PT aqui do estado de São Paulo. Isso tudo aqui é a votação no primeiro turno. Então, se quiser, a gente pode até entrar no PDT, mas em relação ao PT, é muito difícil sustentar que não tenha havido uma orientação, que você pega a bancada de um estado todo votando a favor. Aí você pega alguns deputados de outro estado que tem uma representação muito importante, como você falou, é o estado da tesoureira do partido também votando a favor. Deputados que não são deputados irrelevantes do partido. E quando a gente vem para São Paulo, que eu acho que é o mais grave, o presidente estadual do partido votando a favor. Né, e depois reconhecendo que houve um acordo. É muito difícil não achar ou não acreditar que não tenha havido o mínimo de orientação mesmo que você tenha sido uma mensagem no WhatsApp, algo do tipo, falando assim, não, pode votar sim, que o acordo é esse, né? É muito difícil, né? E até mesmo, como eu te falei, teve deputados do PT dizendo que houve acordo, teve deputados como o próprio Ayrton Faleiro, que eu falei, né? O Gilmar Tato, como eu disse, tem a fala da tesoureira, que inclusive, né, teve o pessoal aí na internet, pessoal lá do X, né, o antigo Twitter, que estava querendo punição para os deputados do PT, porque eles achavam que os caras tinham pisado na bola. Mas sempre tem aquele pessoal para dar aquela relativizada. Não, peraí, pessoal, a gente está em menor número, pô, correlação de força, aquela coisa toda, né? Mas tinha um pessoal lá que queria punição. E, inclusive, isso, né, foi tema dentro do próprio PT. E eles disseram: não vai ter punição a ninguém, né? A gente está precisando dos caras aí, agora isso é por minha conta, tá? A gente está precisando dos caras aí, não vamos punir. Mas o fato é o seguinte, tá? Que eles disseram que não vai haver punição para nenhum deputado, assim também como no PDT também, aqueles que votaram favoráveis também disseram que não tem punição para ninguém, né? E aí, cara, acontece aquele dilema que o Wendel, quando teve aqui, né, e outras pessoas que eu vi que se sentem representados pelo PT, que pô, se sentiram traídos, né? Porque, no fim das contas, o que acaba falando mais alto são interesses particulares, às vezes, claro, pode ter um interesse até genuíno, só que assim, por um preço que, poxa, pode manchar a tua reputação. Porque assim, vamos lá, né, Cláudio? A gente foca muito na questão do PL, né? da, da PL da anistia, a gente foca na questão envolvendo a PEC da blindagem, só que assim, no mesmo, eu não sei se foi no mesmo dia, isso eu não sei, eu só sei que foi aprovado, o governo conseguiu que aprovasse a tarifa social de energia, ele conseguiu isso, e ele também conseguiu aprovar a urgência para isenção do imposto de renda até 5 mil. Inclusive, hoje foi aprovado na Constituição de Assuntos Econômicos a, a isenção no imposto de renda para até 5 mil. Né? E aí também tem outras questões, como, por exemplo, a taxação das rendas acima de 600 mil reais por ano, e também tem uma taxação dos lucros e dividendos, né? Claro que isso vai depois, né, a votação no plenário, e aí nós vamos ver se o governo vai ter força. É verdade que foi uma proposta que não foi tão fácil de passar, teve deputado aí tentando dar uma brecada, porque sabia que isso poderia beneficiar o governo Lula, e aí
um deputado chamado Lucas Isalci, eu acho que é esse o nome dele, ele Exalce tentou, Lucas, isso, senador. é alguma coisa assim, enfim, ele tentou parar isso. E aí, até te mandei o vídeo aí, inclusive, o Omar Aziz ficou muito irritado. Eu digo, pô, ô, deputado, por que que tu tá querendo parar? Isso aqui é importante para o povo. Por que que tu tá querendo parar o projeto? Pô, isso vai beneficiar o povo brasileiro e tal. Pô, é sério que tu quer parar o projeto só porque isso vai beneficiar o governo? E aí teve ali um quiprocó entre alguns deputados, ele ficou brabo lá com o deputado, mas enfim, né, o fato é que tentaram de alguma maneira impedir que o projeto andasse, mas o projeto acabou andando, foi aprovado na Constituição de Assuntos Econômicos e deve ir a plenário, pelo que eu fiquei sabendo pelo Hugo Mota, deve ser para a próxima semana. Então, assim, claro, teve uma mancha para alguns deputados, eles votaram dentro de alguma lógica que é beneficiar o governo, e até o momento estão colhendo algum dividendo, pelo menos pro Lula, né, em relação a isso. Não, eu quero explorar aqui com você. Eu vou encerrar então essa questão da PEC da blindagem para não ir encavalando aqui, porque os deputados e senadores, então, eles sentiram na sua avaliação, eles sentiram a pressão e falaram, não, vamos deixar isso para outro momento. E o que eu ia trazer aqui, só para mostrar também, já que eu mostrei do PT, né, do PDT, então, eu acho que é chover no molhado, né, até ser repetitivo, porque o que aconteceu é que não houve só votos da direita ou da extrema-direita, enfim, do PL, houve votos também aí de partidos como o PDT, o PSB e o PT, né, que no caso do PT, é o partido do governo, é o partido do presidente da República, e por isso que, claro, chama toda a atenção, e mais depois que vários deputados saíram prontamente aí para se explicar, ou para explicar a votação Sim. dessa Ô, proposta de Cláudio, emenda à Constituição. Pode falar. só uma coisa que me chama a atenção, assim, eu acabei de te falar que existia um acordo, né? A gente falou sobre isso, que existia um acordo. Os deputados seguiam uma certa lógica para votar na PEC da blindagem, correto? Sim, a Tá, princípio sim, né? Esses que votaram tá, sim. isso. Só que aí, assim, tem uma coisa que eu não consigo entender. Tá, se havia uma orientação para que os deputados votassem a favor da PEC da blindagem para aprovar dois projetos do governo que dariam, né, uma popularidade bastante interessante para o Lula, eu acho que tem essa possibilidade. Por que 76% do partido votou contra? Será que Não, eles discordam? mas o que foi falado, ou pelo menos foi o que o Gilmar Tato falou, é que precisava de alguns votos, né? Então não Uhum. sei se é que precisava de todos os votos, precisava de alguns Hum, votos. Ele falou nesses termos. Mas o que tá. importa, eu acho que aí é bom, já até você introduziu o assunto do imposto de renda, é, eu preciso entender isso também. Eu fui até confirmar aqui depois que te escutei do que estamos falando. Se estamos falando de um projeto, estamos falando de dois, estamos falando de movimentos paralelos ou de um movimento só. E o que eu pude ver aqui é que a ideia, ou pelo menos o acordo que teria sido firmado lá para evitar, tinha a ver com a medida provisória da tarifa social, claro, né, que estava prestes a caducar, e que convenhamos, Tu diz da eu tarifa social, né? da tarifa social, né? Eu Isso, falei tarifa, perfeito. o quê? Eu Não, acho que eu não, falei só para eu ter certeza do que tá falando. isso. Sim, da tarifa É, social estava prestes a caducar, exato. isso, estava prestes a caducar essa medida Isso. provisória, e convenhamos, não é se tratando aqui como um engenheiro de obra pronta, mas não estava ameaçada a aprovação ou a conversão dessa medida provisória em lei, até porque isso foi desenhado pelo Ministério de Minas e Energia com o próprio Congresso Nacional. Dito isso, a outra pauta que estava sendo negociada nesse acordo era a ideia da anistia, era evitar que o requerimento de urgência da anistia fosse aprovado, porque quando se aprova um requerimento de urgência, toda a pauta fica travada em função daquele projeto de lei que está em regime de urgência. Então, a questão do imposto de renda, que apareceu e aparece, e está aparecendo a cada dia que passa, ele surge aí, né? Parece uma novela. É Uhum. um assunto que e aí eu peço a você também, se puder trazer elementos, o que você sabe sobre esse assunto, porque a gente tem um projeto de lei, que é esse projeto de lei de aumentar a faixa de isenção
do imposto de renda, tramitando no Congresso Nacional desde o início do ano. E desde o primeiro semestre. E Uhum. quando a gente acompanha o passo a passo desse projeto de lei, ou vai lá verificar o passo a passo, a gente nota que quando foi enviado pelo governo federal, já foi enviado com aquele cerimonial com o presidente da Câmara, com o presidente do Senado, ou seja, estava tudo ali, digamos assim, bem encaminhado para a tramitação mais fácil possível, ou a mais fácil dentro do imaginável. E quando a gente vai para a Câmara e vê lá que tem lá o relator, que é o Arthur Lira, ex-presidente da Câmara e tal, que foi escolhido, ele e tal. Quando a gente fala assim, pô, mas é o Arthur Lira, ele vai, de repente, sentar em cima desse projeto, vai tentar chantagear o governo. Teve isso, mas isso foi solucionado quando, em julho desse ano, o presidente Lula foi lá, nomeou a tia do JHC, presidente de Maceió, para o STJ, Superior Tribunal de Justiça. Então, eu estou aqui tentando recapitular para entender quando é que esse projeto de lei, ou essa proposta de aumento da faixa de isenção do imposto de renda, passou a ser um negócio tão inviável ou tão cheio de obstáculos que permitissem alguém em algum lugar pensar que não, isso não vai passar. Não, isso aí o Congresso vai precisar da pressão das ruas para poder aprovar. Porque até ali, ou melhor, até aqui, se a gente for pensar bem, tá tudo certo. O governo foi lá, pagou o preço, que foi indicar a tia do prefeito de Maceió, num acordo da família Calheiros com o Arthur Lira, e fim de papo. Ou seja, agora cabe ao Arthur Lira fazer a parte dele. E aí eu te passo a palavra, porque a gente chega nessa semana, nessa última semana de setembro, com a notícia de que esse projeto de lei vai ser votado, ou pelo menos o relatório do Arthur Lira vai ser apresentado publicamente no dia 1º de outubro, ou seja, na próxima semana, ocorrendo em paralelo, um outro projeto, que é esse a que você se referiu, no Senado, para tentar destravar essa discussão. E aí, onde é que esse assunto, esse debate ganhou essa dimensão de incerteza, de impossibilidade, de que de repente é preciso ir para a rua para poder reivindicar o aumento da faixa de isenção? O que aconteceu que fez essa proposta travar dessa maneira, que hoje as pessoas estão nas redes sociais falando que o Congresso Nacional estaria chantageando o governo e não querendo votar essa proposta, sendo que até aqui tudo aquilo que foi negociado ou vinha sendo negociado foi cumprido, inclusive, de novo, com essa nomeação de uma procuradora que é parente do prefeito de Maceió, num acordo que envolveu tanto o clã Calheiros quanto também a turma e o grupo político do Arthur Lira lá em Alagoas. Então, onde é que estabeleceram um nó aí e agora a gente está falando de, não, tem que correr com isso, porque se de repente não aprovar, a gente vai ter que ir para a rua, ou vão ter que convocar atos de novo. O que aconteceu, Cristiano? Onde é que isso começou a embaçar? Bom, vamos lá. Cláudio, a minha informação, salvo engano, né, que isso estava no acordo, a urgência, votar a urgência da isenção do imposto de renda até 5 mil, salvo engano, é o próprio Ayrton Faleiros. Ele tuitou isso, né, de que isso também estava no acordo, que haviam duas propostas. Uma era isenção do imposto de renda e a tarifa social de energia, como tu falou. E também tinha essa questão envolvendo votar a PEC da blindagem para não deixar passar a anistia, né? Foi isso que eu entendi do deputado Ayrton Faleiros. E aí, eu acho assim que, respondendo a tua pergunta, a última, eu acho que tem muito mais um componente de medo, né? Eu acho que a proposta passa com tranquilidade, tá? Mas assim, foi uma proposta, uma reforma ou qualquer outra coisa que tenha a ver com tributo, de criar novas tarifas progressivas. Cara, é um debate que já vem de muito tempo. A gente estava aqui, né, há alguns dias aqui conversando sobre o Silvio Tendler, né, e nós estávamos lá nos anos 60 e projetos como esse, de aumentar as bandas, também já existiam. E
no entanto, a gente nunca avançava. A gente via várias vezes, quantas vezes a gente viu na Nova República de partidos políticos, sejam eles liberais ou progressistas, que diziam que precisávamos ter uma maior progressividade do imposto, ou que precisávamos ter mais faixas, ou ampliar a isenção. Esse debate ele já existia. Ele já existia. Só que ele nunca evolui, ele nunca ia para frente. A gente sempre via alguém que sentava no projeto e simplesmente o texto não ia. Esse texto que foi aprovado hoje na Comissão de Assuntos Econômicos, ele é de 2019, se eu não me engano. Ele é do deputado Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, né? Então, era um texto que estava parado desde 2019 e que agora que foi destravado e tem todo esse pano de fundo que tu falou, né, da disputa entre Renan Calheiros e o Arthur Lira, né, que muitas vezes acabou sabotando o projeto, mas eu estou contigo. Eu não vejo nesse momento, sinceramente, uma razão para ocupar as ruas para um projeto que eu acho que tem muita chance de acontecer. Porque, vamos lá de novo, Cláudio, nós estamos em setembro de 2025 e a gente sabe, próximo ano nós temos eleição. E assim, isso aqui provavelmente vai correr lá para 2026, não sei. Quem é que, em sã consciência, que seja 2025, quem é que, em sã consciência, meu amigo, quem, em sã consciência, votaria contra isso aqui? Quem? Não tem como, cara. Isso aqui iria beneficiar a todos os políticos. Tu conseguir uma isenção até 5 mil e com os descontos, né? Porque não ficou definido, pelo que eu fiquei sabendo, não sei se ficou definido esse desconto, para 7.350. Meu amigo, isso aqui tem um potencial de popularidade não só para o governo, mas para quem votar a favor. E aí tem outras questões que acho que provavelmente vão ser motivo de discussões, que é em relação à renda, né, que o governo ele quer aplicar uma tributação para rendas acima de 600 mil por ano. Aí essa alíquota ela varia entre 0 a 10%, com teto de imposto para incidir sobre rendas superiores a 1,2 milhão por ano. Isso aqui, não sei, acho que pode dar uma polêmica, porque sabe como é que é, né? O Brasil, Deus o livre, tu querer mexer com a renda de quem tem uma graninha um pouquinho a mais, não precisa nem ser milionário, mas se tiver uma graninha ali, já dá um problema, sempre tem aquele pessoal querendo interditar o debate. Depois, cara, tem os lucros e dividendos, tá? Aí eles querem colocar uma taxa para aqueles que ganharem 50 mil mensais, acima de 50 mil mensais, perdão, né? Acima de 50 mil mensais, aí vai ter ali uma retenção de 10% na fonte. Pelo menos é o que eu fiquei entendendo mais ou menos que é o projeto, tá? Então, esse é o Isso, projeto que está rolando. Oi? não, isso de alíquota efetiva, né? Que é até Isso, aquela ideia do Haddad de tributar o mínimo possível, né? O Haddad, exato. Isso é uma tributação mínima possível. que ele falou que, vamos supor que o cara hoje já tem uma alíquota efetiva de 8%, ele não vai pagar mais 10%, ele vai pagar só 2% para chegar nesses 10% que o Cristiano se referiu. Eu fui recuperar aqui o vídeo, né? É muito curioso como a política brasileira ela se dá, porque nós estamos em setembro, né? Não, eu vou mostrar já o vídeo do Senado, mas antes, só mostrar esse vídeo aqui, ó. Isso aqui foi em março desse ano, quando o governo Lula fez esse baita cerimonial para assinar o projeto de lei da isenção do imposto de renda, né? E é interessante porque vocês estão vendo aí, né? Vários parlamentares, né? Senadores, deputados, os presidentes, né? O presidente ali da Câmara dos Deputados, o Hugo Mota, tá ali, né? Representando
o Senado, o Everton Rocha, que é do PDT do Maranhão. Isso aqui foi em março. Uhum. E é bom só lembrar, porque em março nós não tínhamos ainda esse Lula revigorado, forte, né, defendendo a Uhum. soberania nem nada, e havia ali ainda a ideia de que, bom, negociando com o Congresso seria possível aprovar esse projeto de lei. Se a gente for recuperar, esse foi o primeiro ato, foi o ato número 1 dessa história da isenção do imposto de renda. Um ato com o Congresso Nacional falando: olha, essa pauta aqui não é do governo, essa pauta pode ser do Brasil, essa pauta pode ser do Congresso também, enfim, todo mundo que quiser explorar essa agenda da isenção do imposto de renda poderá explorar. E depois disso vem a escolha do Arthur Lira e, na sequência, o que a gente já trouxe aqui sobre a escolha da Marluce Caldas, que é a tia do prefeito de Maceió, capital de Alagoas, que foi um acordo, um combinado aí do Arthur Lira com o clã Calheiros, pensando na eleição do ano que vem. E por que isso é importante? Porque em julho, quando isso aparece na agenda, né, na imprensa, o que se falou foi isso: olha, o Arthur Lira está disposto a votar a isenção do imposto de renda, desde que o presidente Lula nomeie a Marluce Caldas dentro desse acordo lá em Alagoas, pensando na eleição do ano que vem. E o presidente Lula foi lá e fez isso. Tanto é que ainda foi criticado nas redes sociais por ter feito isso, né? Porque ele precisava nomear alguém para o STJ e decidiu acolher essa indicação ali da política alagoana, né? E colocou nesses termos: bom, eu vou indicar, vou nomear e vocês tratem de aprovar aí no Congresso Nacional a isenção do imposto de renda. Só que desde então, o projeto esse projeto da isenção ele ficou lá com o Arthur Lira com o Arthur Lira colocando ele debaixo do braço. O Arthur Lira chegou a falar que não havia ambiente depois da questão, quando o Congresso vai lá e derruba o decreto do presidente Lula do IOF, isso em junho, ainda no final de junho. O Arthur Lira ele fala publicamente que não tinha ambiente para votar. Então, assim, o Arthur Lira ele vai manejando isso conforme a sua conveniência, né? E ele vai manejando mesmo, ele coloca debaixo do braço e fala: não, agora eu vou votar, não, agora eu não vou votar, agora eu vou votar, eu não vou votar. Até que a gente chega nesse momento em que, como disse o Cristiano, no Senado toparam acelerar um projeto de lei de 2019 para ver se o Arthur Lira se mexe na Câmara, porque até aqui o do Arthur Lira é o do governo. O do Senado é um que os próprios senadores estão discutindo. E aí tem o trecho que o Cristiano relatou aqui, que eu separei, né, que o Cristiano até mandou, dessa discussão hoje lá na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal, em que eles, senadores, discutiram sobre isso, sobre essa ideia de travar essa discussão. Foi ontem isso, de travar essa discussão no Congresso Nacional só para prejudicar o governo ou com medo de algum tipo de melhora na avaliação do governo se isso avançar. Vamos assistir juntos aqui o trecho que o Cristiano citou agora há pouco e o Cristiano até pode comentar depois. Vejo porque a gente protelar mais isso. Senador Isalci, isso aí é para ajudar trabalhadores, até R$5.000. Vossa Excelência sistematicamente tem pedido vista de projetos que ajudam a população e que o senhor acha que ajuda o governo. É um projeto que está aqui há 6 anos, que todo mundo tem conhecimento. Mas se houve algumas mudanças, senador Isalci... Presidente, isso aí é direito do senador pedir visto ou não? Não, é direito eu falar o que eu quero aqui, Ciro? É verdade. Então eu falo o que eu quero. Vale. Não é você que vai dizer o que eu devo falar ou não aqui. Nem você, nem ninguém. Até porque eu queria questionar Vossa Excelência que você está dando um refis até R$5.000. Por que não a gente também chegar até R$7.500? Se o senhor puder estudar uma forma que fazer o refis até R$7.500, que não é um bom salário, é bem menor do que um senador da República ou um deputado federal ganha, é bem menor, né? E as vantagens que nós temos aqui, a prerrogativa que nós temos aqui, que querem acabar com as prerrogativas, você está me entendendo? Querem dar mais prerrogativa ainda para parlamentar. Em cima disso, senador, eu pediria para o senador Isalci, se pudesse devolver amanhã, a gente fazer uma reunião extraordinária só para votar essa questão imediatamente, não esperar mais.
não esperar mais. Dá uma vista de 24 horas, presidente, para devolver amanhã, e amanhã de manhã, cedinho, a gente se reuniria e aprovaria, porque está lá na Câmara adormecido. Ô, Cristiano, esse trecho aqui, você tirou, você até mandou para mim, né? Esse trecho aqui é um trecho da reunião da Comissão de Assuntos Econômicos, em que o senador Isalci Lucas, do PL do DF, ele decidiu pedir vista, né? Ou seja, criando mais um obstáculo para a discussão. Só que aqui é um projeto paralelo, né? Tem o do governo lá na Câmara e esse do Senado, né? Isso, esse do Senado, exato. Perfeito. Sim, são projetos diferentes, como... Sim, pode falar. Quando ele fala de refis ali, o que é? Ele confundiu ou não? Não sei, cara, eu também não sei, eu acho que ele deve ter confundido, eu também não entendi bem direito essa parte que ele estava falando do refis, eu honestamente não sei, porque o refis, né, é aquela velha malandragem, né, dos empresários para tentar, né, vamos lá, vamos ser bem franco, para não pagar a conta, né, para ficar lá refinanciando a própria dívida, né? Então, acho que ele está tentando aí dar uma mãozinha aí para os empresários, estão sempre nessa brincadeira, e assim, não é empresário pequeno, tá? É gente grande, até mesmo, eu lembro que uma vez o André Roncalli, ele estava falando um pouco sobre essa questão do refis, ele estava dizendo que ele, como uma pessoa que convive em círculos de pessoas de alta renda, ele disse, não, olha, eu conheço vários amigos meus aí que são empresários e muitas vezes eles dizem que realmente não pagam, não fazem a transferência dos recursos, dos impostos, porque depois tem o refis. Então, eles deixam tudo no refis para renegociar as dívidas e está tudo certo, né? E aí o governo acaba arrecadando menos e aí depois não se sabe porque não tem saúde, não tem educação, não tem assistência social, né? Não tem segurança, que muitas vezes são os primeiros a dizer, tá, mas e aí, eu estou pagando impostos aqui, não estou tendo retorno dos meus impostos? Pois é, né? É porque existe alguém que não está pagando devidamente esses impostos e, por isso, o Estado não consegue, né, ter recursos para fazer a política pública. Não sei se ele deve ter se confundido, pode ser. Eu fiquei com isso na cabeça, eu pensei comigo, né? Não sei se estou correto em pensar assim, mas eu pensei, ele deve ter confundido isenção, a palavra isenção com a palavra refis, sabe? Porque ele fala ali 7.500, né? E hoje há ali a isenção para 5.000 reais. Agora, você falou antes o negócio aqui da ideia do governo ou de um acordo ou de um possível acordão, né? Superada essa ideia da isenção do imposto de renda, essa pauta, que parece ser a grande vitrine do governo, ou parece não, vai ser a grande vitrine do presidente Lula se ele concorrer mesmo à reeleição no ano que vem, se a gente superar isso e tratar da questão da anistia novamente, você falou de um possível acordo, né, de algo que contaria, digamos assim, com a conivência ou até mesmo com o aceite dos três poderes, incluindo o próprio executivo, o governo federal, o governo Lula. E de fato, né, notícias não faltam, estão aí na imprensa que dão conta desses relatos de que o presidente Lula seria simpático, talvez não neste momento e tal, mas que seria simpático, algo assim. Tem uma fala da ministra Gleisi Hoffmann de ontem, que eu separei aqui, e eu gostaria que você comentasse na sequência, porque aí eu queria entender qual é a do governo. O governo vai continuar mandando mensagens aparentemente contraditórias, pensando no seu público, ou o que dá para a gente extrair? Mas vamos escutar então o que disse a ministra sobre essa questão da anistia, né? Ela que é a ministra de Relações Institucionais do governo, e se ela fala, a gente supõe que é o governo falando, né? Vamos assistir juntos. Projeto anistia, nós votamos, a nossa posição sempre foi sino do presidente Trump querendo conversar, mas a nossa posição sempre foi clara, do governo do presidente Lula. Nós somos contra a anistia, votamos contra o requerimento de urgência da anistia. Se tiver um projeto de anistia, nós votaremos contra, assim também como um projeto de redução de penas. Nós achamos que o processo está em andamento no Supremo Tribunal Federal, tudo foi feito dentro das regras processuais, não há por que mexer na ética, e esse deputado tem que ser cassado. Ele faz um desserviço ao país.
É ele que está articulando, inclusive, essas sanções contra os ministros do Supremo, foi ele que articulou as sanções econômicas e está fazendo algo que é contra o Brasil, contra o povo brasileiro. Não tem justificativa ele continuar deputado. Então, tá aí, ela acabou falando também do Eduardo Bolsonaro na sequência, mas te passo a palavra, Cristiano. Quando a gente vê na imprensa o que são, ou seriam informações ou fontes apontando que o presidente Lula até aceitaria apoiar, ou pelo menos não iria criar nenhum obstáculo para o avanço do PL da dosimetria ou algo do tipo. Quando a gente vê ministros do STF também simpáticos a essa ideia de que não, se alterar lá no Congresso, a gente também vai ter que alterar a nossa sentença aqui, porque, querendo ou não, vale a lei que for melhor para o réu. E o Congresso tão disposto, como você citou aqui, Aécio Neves, Michel Temer, ex-presidente da República, envolvido, há um clima pela aprovação. Esse discurso da Gleisi aqui é direcionado a quem? É direcionado à classe política, ou seja, indicando que não contem com o governo, ou é um discurso que é voltado principalmente para as redes sociais, para a militância do PT, do tipo, é mentira isso aí que estão falando que o governo tá junto com os caras? Para mim, a segunda opção, tá? É um discurso para militância petista, para tirar o corpo fora, para dizer, não tem acordo com esses caras, não vai ter coisíssima nenhuma de anistia, porque sabe como é que é, né? Tem que ficar bem na fita, porque depois se o PT vai lá e fecha o acordo, aí vai ter um militante do PT para dizer assim, não, mas veja bem, a ex-presidente do PT e hoje ministra, a Gleisi Hoffmann, disse que era contra, e aí o militante fica lá batendo naquilo, né? A mesma coisa, por exemplo, a gente lembrou, 76% do PT votou contrário, 18% votou a favor. Muita gente bateu nos 18%, só que aí o militante petista ia lá e dizia, não, mas 76% votou contrário, mas pouco importa, 18% votou a favor da brincadeira e disseram que tinha acordo nessa jogada, só que 76%, né, como tu colocou, né, porque não era para ter todos os votos, era só alguns, né, foi o que tu colocou aqui, né. Bom, Cláudio, só que tem algumas coisas que precisa combinar, né, melhor, porque o Lula, eu acabei de dizer, o próprio Lula já disse, não, olha, eu acho que o Bolsonaro, olha que o projeto, veja bem, o projeto inicial não fala do Bolsonaro. Até o Temer não quer falar do Bolsonaro. O Aécio não quer falar do Bolsonaro. Eles evitam falar do Bolsonaro, porque sabe que isso vai contaminar o projeto, né? Caso isso acabe passando. Tem gente tentando dialogar com o Paulinho da Forca, tentando apresentar um projeto alternativo para não dar tanta polêmica assim, porque eles estão sabendo que o projeto, como eu disse, meu irmão, ele está em disputa. Um projeto como esse, o projeto da anistia, não é um projeto dado, uma lei que simplesmente tu vai lá e vai definir quem vai ser anistiado ou não. É um projeto em disputa. E aqui eu quero ir para outra parte. Falamos do Lula. Tu mostrou a Gleisi para mim. E eu fiquei sabendo, te mandei aí o link também, tá? Pode exibir aí na tela. O Paulinho da Forca foi conversar com as lideranças do PT, o Lindbergh Farias, e ele foi conversar também com uma liderança do Bolsonaro. E talvez nada tão surpreendente assim. E, pessoal, não fiquem grilados, eu não estou fazendo falsa simetria, tá? O fato é o seguinte, é que o Paulinho da Força foi lá e reuniu duas lideranças, uma bolsonarista e uma petista. Botou na mesa, e aí, vamos aprovar aqui esse PL da dosimetria? Nenhuma das partes aprovou a ideia. Por parte do Lindbergh Farias, ele disse, não, eu não aprovo isso aí porque não dá, né? A gente não aceita esse negócio de anistia irrestrita, aí, esse negócio aí, não dá para nós. E já a liderança bolsonarista disse, não, a gente não quer saber de redução de penas. Não, isso aí para nós não interessa. O que para nós interessa é a anistia ampla, geral e irrestrita. Né? Isso foi como a liderança bolsonarista disse
ao Paulinho da Força. Então, no fim das contas, não tem um acordo, né? Como eu disse para ti, o Lindbergh Farias, ele até se manifestou, ele foi na manifestação, ele foi uma das poucas pessoas que são ligadas ao governo, que eu sei, que apareceram na manifestação, e ele se posicionou contrário. Só que, assim, o problema é que o governo, o Lula e outros, estão negociando a tal da redução das penas, inclusive, como eu disse anteriormente, estão em diálogo com o PDT, né? Tiveram lá, fotinho lá com pessoas do PDT, né? Mostrando que o governo está, sim, tentando dialogar. E o Paulinho da Força, né, ele tentou conversar, inclusive, com o Xandão. E o Xandão, não sei, aí é mais desconfiança minha. Não tenho nenhuma informação, mas eu tenho o meu direito de desconfiar. O Xandão, ele disse, Temer, né, disseram, não, a gente conversou aí com o STF, conversamos com o Xandão, e ele está de acordo aí, o projeto passou pela chancela do STF, e o Xandão foi para a imprensa e disse que não, que ele no máximo o que aconteceu foi que ele conversou com o Michel Temer por 5 minutos, e o Michel Temer não explicou lá muita coisa, mas ele disse que não tem acordo nenhum em relação ao PL da dosimetria que visa a redução das penas, né, dos anistiados, daquele pessoal que fez a baderna, né, e principalmente, né, daqueles que foram julgados. Só que, como eu disse, está em disputa o projeto. Tem gente que não quer colocar o Bolsonaro e os condenados para não passar por cima da decisão do STF. Só que os bolsonaristas querem que o Bolsonaro entre nessa brincadeira. E como eu disse anteriormente, o Paulinho da Força, o Paulinho da Forca, que tentava, de alguma forma, malandramente, na minha opinião, tá? Malandramente mesmo, ele não quer se expor, agora ele já fala assim que vai sim passar o Bolsonaro, vai ter uma redução da pena do Bolsonaro, e é isso aí. E quanto ao Xandão e o STF, eu acho que eles não querem queimar o filme. Mas eu acho que sim, Cláudio. Eu acho que tem um acordo nacional, com o Supremo, com tudo, de novo. Minha opinião, né? Eu não preciso aqui, né, tá certo, não fiquem me cobrando, tá, pessoal? Mas eu acho que sim, que já existe um acordo nacional com o Supremo e com tudo para redução, para pacificar o país, segundo alguns aí. É surreal quando você assiste esse vídeo aqui, né? Ó. Esses três juntos, é um negócio assustador. É assustador, não é por nada, mas você pensar que essas três figuras vão pacificar o Brasil e fora que a premissa, né, essa premissa da pacificação ou da necessidade de uma pacificação que não existe, é uma premissa completamente equivocada. Eu não enxergo, não é que não há uma polarização, existe a polarização, mas essa polarização não implica na tal da pacificação, só se a gente não estiver enxergando algo que está muito, muito bem guardado. Do contrário, eu estranhei, Cristiano, até comentei com quem veio aqui no canal nesses últimos dias, que não teve nenhuma grande manifestação contra a sentença do STF contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não teve uma grande manifestação, de repente, na frente do condomínio onde o Bolsonaro está cumprindo a prisão domiciliar dele. Quando a gente olha para a prisão domiciliar do Bolsonaro, que inclusive já não se sustenta mais, porque ele sequer foi denunciado, né? Se a gente for lembrar que o Bolsonaro está preso hoje, não pela condenação dele de 27 anos e 3 meses que o STF acabou proferindo. Ele tá preso na casa dele, no condomínio lá, a prisão domiciliar dele é derivada de um inquérito, né? Que agora virou uma denúncia contra o filho dele, o Paulo Figueiredo, denúncia na qual ele não se encontra, né? Ou seja, a PGR não quis denunciar o Bolsonaro. Então, a gente tem uma situação hoje em que o Bolsonaro está preso, mas ele não deveria estar. Pelo menos é o que se entende se ele não foi denunciado pela PGR. Mas nem nesse sentido, olha, mesmo eu falando isso, não tem uma manifestação, não tem um caminhoneiro parando nenhuma rodovia do país para defender o Bolsonaro.
Então, é muito esquisito, eu vou classificar dessa forma, adjetivar dessa maneira, é muito esquisito que a gente não teve nada, depois da decisão do STF, que pudesse justificar a aceleração de um projeto de anistia ou de pacificação, ou essa conversa de pacificação. Então, quando a cúpula dos três poderes fala em pacificação, das duas, uma. Ou eles estão blefando, ou eles estão, de fato, entendendo que precisam aliviar as penas porque essas pessoas que foram condenadas não vão aguentar fisicamente, de repente não vão aguentar pagar por essas condenações, ou elas têm, ou a cúpula tem a informação de que se isso não avançar, nós poderemos ter nos próximos meses, de repente, situações mais graves de desestabilização, tal qual a gente teve em 2022. Porque eu mesmo, olhando desde a decisão do STF, eu não consigo visualizar essa necessidade que eles tentam sempre imprimir de uma anistia para pacificar o país. Eu não vejo o Brasil conflagrado. É engraçado isso, né? Porque a gente vê o Brasil polarizado. Existe uma divisão social. As pessoas. Só que essa divisão social não me parece que vai transbordar em ações de desestabilização, como a gente viu em 2022, em que rodovias foram interditadas, sabe? E aí eu te passo a palavra porque não é esquisito eles falarem tanto de pacificação quando para onde você olha não tem. Para você ter uma ideia, não teve aquilo que nós tivemos em 2016, quando o Lula foi conduzido coercitivamente, que teve manifestantes contra e manifestantes a favor nas ruas, que teve gente se pegando na rua e brigando e tal. Aquilo ali talvez demandasse uma pacificação, porque você via na rua a materialização dessa polarização, ou seja, as pessoas se pegando mesmo, brigando para defender cada um lado, né? Defender o Lula e os que eram contra o Lula. Hoje, a gente teve uma manifestação no domingo contra a anistia e não teve nenhum incidente, nenhum caso que pudesse justificar. De onde vem, na sua avaliação, essa ideia de que o Brasil precisa passar por uma pacificação? Isso tem a ver muito mais com a impunidade que prevalece, querendo ou não, quando a gente trata da cúpula dos poderes. Então, a ideia de que não, foram punidos aí generais, então eles precisam de um alívio nas suas penas, ou o ex-presidente precisa de um alívio na sua pena. De onde vem esse discurso de pacificação? Qual é a origem na sua avaliação, Cristiano? Porque não parece ser a base da sociedade. A base da sociedade está bem, entre aspas, comportada, se a gente for pensar, pensando até no que a gente viveu em 2018, entre 2018 e 2022 também. Sim, com certeza. Isso é uma narrativa construída, né, Cláudio? O povo não está tão ligado assim, e não existe o clima de guerra que muitas vezes esses deputados bolsonaristas tentam vender. Esse clima de guerra não existe entre os brasileiros. Existem discordâncias em relação às penas aplicadas àqueles que participaram da intentona bolsonarista, claro que existe. Assim, discordâncias existem, claro, mas não existe um brasileiro que discorda, que está saindo do tapa com outro, sei lá, que está vestido de vermelho na rua, sabe? Não existe isso, cara. Então é uma pauta criada, né, para aliviar a barra de um lado político, mas muito mais do que isso, viu? Muito mais do que livrar a barra, também tem a questão de continuar o conflito entre os poderes, porque isso, para eles, é a grande política deles, é fazer o conflito com o judiciário, porque isso gera dividendos políticos para essa turma. Eles não estão nem aí para a turma que acabou se lascando, foi condenado. Eles estão utilizando aquele pessoal como escada para se projetar politicamente. Então, não há uma preocupação genuína. Na verdade, estão utilizando aquelas pessoas para servir de escada para eles continuarem gerando dividendos políticos, acirrando a briga entre os poderes, para eles, por exemplo, construírem propostas como essa que nós vimos, a blindagem dos deputados. Isso aqui não foi por acaso. Eles sabem, o Centrão, os bolsonaristas, eles sabem que os deles estão na reta. Quantos deputados aí estão na mira de inquéritos do STF? São mais de 200, parece. É uma quantidade expressiva.
E muitos aí estão assustados que o STF vai para cima, ou pelo menos há esse temor de que vá para cima. Então, assim, a PEC da blindagem ela surge nessa esfera. E essa ideia de que eu vi até pessoas que se dizem moderadas, que dizem por aí que não, eu acho que a gente poderia apresentar um projeto, como é que é? Um projeto alternativo, para não ficar essa coisa tão belicosa, para a gente ter uma discussão mais saudável, para que os deputados não sejam presos ou sejam investigados pela palavra deles no Congresso. Cara, não existe isso. Os deputados, eles são investigados porque cometeram um crime. Não tem rigorosamente nada a ver com o que deputados estão dizendo na tribuna. Isso, a palavra do deputado continua inviolável no exercício das suas funções. Isso permanece. Não existe um cerceamento do judiciário em relação à palavra do parlamentar. Então, estão criando um subterfúgio para botar a PEC da blindagem, que é para isso que ela serve, para acirrar ânimos entre os poderes e esse pessoal ficar gerando dividendos, porque para eles é interessante. Já que não tem política pública interessante para votar, vamos criar uma treta com o STF. Quer ver? Eu vou provar aqui para ti. Por que esse pessoal não se importa com nada? Olha só, pessoal, eu acabei de falar há pouco tempo que uma das pautas prioritárias do governo era a tarifa social de energia, que ia beneficiar idosos com mais de 65 anos, pessoas que sofrem de alguma deficiência, transtorno, superdotação, pessoas de baixa renda que estão no CAD único. Era esse tipo de proposta aqui que estava rolando no acordo e que foi aprovado. Sabe quem é que foi contrário a isso? O Nicolas Ferreira, o deputado mais popular hoje, né, na extrema-direita, tido aí, né, como um grande popstar da extrema-direita. Pois é, naquilo que importa para o povo, ele estava lá, criando fake news antes e depois votando o contrário. Tá vendo, pessoal? Aí, na hora de colocar um projeto que blinda parlamentares de ser investigado e, pô, tem o Congresso que autorizar para que um parlamentar seja investigado, como era antes de 1988 a 2001, aí o deputado Nicolas Ferreira usa o microfone, defende, né? Agora, aquilo que é do interesse do povo, que é a tarifa social de energia, ele é o primeiro a votar contra, né? Para vocês verem, prioridades, né? O que você pensa quando, e aí acho que é uma discussão necessária também. O que você pensa quando falam que essa proposta, né, essa PEC e tal, tinha também como um dos objetivos tentar equilibrar o jogo, porque entendem que os ministros do STF têm ultrapassado as linhas e têm também não só tomado decisões como as que a gente viu do julgamento da trama golpista, mas decisões que interferem no dia a dia do legislativo, muitas vezes suspendendo decisões. Acho que tivemos um baita exemplo disso na questão do IOF, quando o STF foi lá e decidiu, o ministro Alexandre de Moraes decidiu retomar parcialmente o decreto do presidente Lula, que tinha sido derrubado pelo Congresso Nacional. Quando eles falam isso, eu entendo que tenha um pano de fundo aí muito complicado, como você falou, de isso ser o trampolim deles, né, a maneira como eles vão capitalizando politicamente a partir dessa disputa com o judiciário. Mas
A gente já comentou algumas vezes aqui, Cristiano, o papel do judiciário também nessa história toda, Uhum. né? Não só em Sim. relação à situação do presidente Lula lá atrás na Lava Jato, mas se a gente pensar como o STF tem chancelado em boa medida, ou, né, quase tudo ou tudo que foi feito nesse período, no período aí, né, do impeachment da Dilma para cá e tal, as contra-reformas e tudo mais. Então, Sim. quando te falam assim, olha, essa PEC da blindagem aqui tinha como objetivo a gente tentar zerar o jogo, falar assim, não, ó, a partir daqui a gente vai começar a colocar um pouco mais de freio no STF, nos ministros do STF, porque entendemos que eles estão ultrapassando os limites. Isso tem alguma razoabilidade na sua avaliação? Pensar que hoje, para o Congresso Nacional, também seria importante ter uma maneira, uma medida de confrontar o STF, que tem, na avaliação, principalmente dos bolsonaristas, invadido as atribuições do legislativo no dia a dia? Bom, vamos lá. Cláudio, a gente tem posições muito claras aqui em relação a essa politização do judiciário, né? Quando o judiciário começa a interferir em questões econômicas, em questões legislativas, que são atribuições que deveriam caber ao Congresso Nacional, aí realmente isso eu não acho nem um pouco saudável. A gente já falou inúmeras vezes sobre as questões envolvendo as estatais, né? A gente falou daquela questão envolvendo as subsidiárias da Petrobras, só para citar um caso, né? Volta e meia tem aí o caso de casamento igualitário, às vezes aí, sei lá, questão envolvendo legalização de algumas drogas, e quem está discutindo, quem está dando alguma palavra sobre isso é o STF, quando na verdade seria o Congresso Nacional que deveria estar fazendo isso. Isso sim, eu acho que é uma invasão da atribuição do Congresso Nacional. Só que não é essa discussão que está sendo feita. E vou dizer até mais, em relação à questão da politização. Nós estamos vendo, Cláudio, ministros falando fora do tribunal, em eventos particulares, bancados sei lá como, mas defendendo pautas dos banqueiros, da classe dominante, dizendo que tem que privatizar mesmo, não tem que ter, como é que é, o Barroso, não pode ter preconceito com a iniciativa privada, que tem que acabar com os privilégios do serviço público, que tem que fazer isso, que tem que fazer aquilo na reforma administrativa. Cara, tem ministro falando sobre essas coisas, falando de questões ligadas à economia. Isso não cabe. Ele tem que falar sobre aquilo que é atribuição do STF, do Judiciário. São questões constitucionais. São essas as matérias que o nosso STF tem de se ocupar. E nada mais do que isso. Fora disso, ele está invadindo atribuições. Se essa fosse a nossa discussão, olha, eu acho que a gente estaria numa discussão de um nível muito melhor, da gente voltar a ter uma política saudável, porque eu não me esqueço, eu inclusive reforcei isso no meu vídeo, esse pessoalzinho aí, ó, os mesmos, é a mesma turma, tá? Esse pessoalzinho aí que agora está reclamando da invasão do poder judiciário dentro da política, é o mesmo pessoal que quando a ex-presidente Dilma, né, e o PT estavam sofrendo com a Lava Jato, e aqui eu não estou, de maneira nenhuma, passando pano para o PT, tá? Isso aqui são fatos da vida política do Brasil. Mas é um fato que quando o chicote estava estalando no lombo dos petistas em relação à justiça, eu via muita gente dessa mesma turma pedindo, não, ó, a justiça tem que entrar junto, tem que estar lá. Muita gente aplaudiu o Gilmar Mendes quando foi lá e disse que, não, Lula, tu não pode ser nomeado porque isso aí tem um vício de origem, acabou, né? Teve muita gente que aplaudiu, assim como quando o Lula foi condenado lá no STF por 4-1, teve gente aplaudindo, mandando lá o 4-1 e tal, né? Tudo isso a gente viu esse espetáculo dessa turma. Agora, quando o chicote estalou para o lado deles,
opa! Aí eles viram que estava ruim, que aí tem que mudar isso aí, porque o STF, a justiça está invadindo a competência. E eu lembro que o Ciro, na campanha de 2018, ele foi muito mal compreendido quando ele disse que cada poder deveria voltar para sua caixinha. Ele disse: não, ó, o legislativo legisla, o executivo executa e o judiciário cuida dos temas constitucionais. É isso aí. E, cara, teve um pessoal que entendeu algo completamente equivocado. Você teve que explicar isso inúmeras vezes. Mas depois de um tempo, o pessoal até começou a entender um pouquinho melhor aquilo que o Ciro colocou. Mas é isso que a gente precisa mesmo. É da gente ter cada um na sua caixinha de volta, cada um fazendo as suas atribuições para os poderes voltarem de novo aquilo que Montesquieu, né, pensou, né, que eram os poderes independentes, livres e harmônicos entre si, né, sendo que nenhum invadisse a competência do outro. Só que a discussão hoje não é essa. Hoje, os bolsonaristas eles estão sentindo, né? Agora são eles os perseguidos pelo STF, porque, infelizmente, Cláudio, de 2014 para cá, e isso tem a conivência dessa turma aí, tá? Infelizmente, o executivo se enfraqueceu demais. E isso, a crise política que a gente está vivendo hoje é pela fraqueza do executivo, que essa turma trabalhou para enfraquecer. Os que hoje se dizem perseguidos são os mesmos que enfraqueceram o executivo. E ao enfraquecer o executivo e anabolizar o legislativo gostou. Só que ele não esqueceu que tinha o judiciário disputando com ele. E aí ficou aquela briga, né? De quem que manda mais, quem que manda mais. E aí hoje a gente tem esse clima de guerra entre os poderes, em que cada hora a gente tem que pisar em ovos para saber, tá, mas e agora? Será que... Ah, pois é meio polêmico, mas acho que ele até tem sua razão. Por quê? Porque, infelizmente, a classe política permitiu que isso acontecesse. E é por isso que hoje nós não temos essa discussão sobre equilibrar os poderes da República. Não. Eles estão preocupados com a sua autopreservação, criar uma cisânia com outro poder, né, apenas para sua própria promoção pessoal. Infelizmente, é isso que está acontecendo hoje. Não, eu te escutando, e a gente, quando percebe que há mesmo, né, esse movimento aparentemente contraditório de quem lá atrás defendeu em larga medida, né, nem em boa medida, mas em larga medida a atuação do judiciário, essa atuação política, né, essa ideia do ativismo judicial, e aí agora se vê na posição oposta, né, na posição de alvo. Só que aí, Cristiano, eu sou da opinião, e aí não é uma opinião apenas, mas quando a gente chega nessa encruzilhada, né, eu não sei o que você pensa, mas eu acho que quem tem a legitimidade do voto deveria prevalecer. Uhum. Por pior e mais grave que por piores que sejam as pautas defendidas, né? Porque eu fico pensando, se não é a legitimidade do voto, a legitimidade popular, quem é que vai validar? Aí a gente entra na discussão de que, bom, são aqueles que não foram eleitos, aqueles que foram indicados, ou se a gente considerar que tenham sido indicados, aqueles que hoje, por mais que tenham sido indicados por alguém, hoje atuam com total autonomia e com poderes supremos. Eu levanto isso, Cristiano, porque a gente já discutiu, você até usou essa expressão algumas vezes aqui no Espaço Trabalhista, a ideia de uma democracia de baixo impacto ou algo assim, né? Uhum. E também você se referiu uma Baixa vez intensidade. de baixa intensidade, exatamente, democracia de baixa intensidade, e também se referiu à ideia de um Estado híbrido, né? E você trazendo aqui as pautas que os ministros do STF já publicamente defenderam, a gente pode incluir também a ideia de mudança de regime, a mudança do semipresencialismo, né, que também eles defendem. Sim. Diante desse embate que existe, que é real, né, o embate de parte do legislativo com
o judiciário, sobretudo o STF, o que deveria, na sua avaliação, prevalecer? A vontade expressa por mais viciada que seja, mas do eleitor e da eleitora, do voto, e isso significa, em outras palavras, sendo bem claro aqui, sei lá, se o bolsonarismo no ano que vem forma uma baita bancada no Senado, eles têm o direito e a legitimidade de estabelecer o impeachment de todos os ministros do STF, se eles quiserem, ou a gente se mantém apegado à institucionalidade que diz o seguinte, que não, que a última instância são os ministros do STF, independente de a quem eles servem, ou se servem alguém, se não servem também, independente. Tipo, quando você se vê diante desse dilema que você mesmo trouxe aqui, desse embate que existe e tal, qual é a tua avaliação e a tua leitura? Bom, então, Cláudio, só para ficar claro, né, para não pensarem que eu estou sendo, sei lá, paquita do STF, sei lá. Não, de maneira nenhuma. Não, tem que valer aquilo que o povo decide, né? São os parlamentares que vão decidir os destinos da nação. Agora, claro, quando tiver temas envolvendo a justiça, como, por exemplo, essa questão que nós estamos discutindo em relação à blindagem, né, que tem uma decisão do STF que condenou pessoas que, a gente sabe, né, a mando de algumas pessoas, acabaram fazendo uma grande besteira. E agora, sobre a anistia, que nós tivemos a condenação do ex-presidente Bolsonaro e de outras 7 pessoas, isso aqui não tem discussão, tá? Não pode, isso aqui não pode ser discutido. É uma decisão no âmbito do Poder Judiciário e, na minha opinião, isso não tem discussão e acabou. Senão a gente vai virar uma bagunça, senão aí vai ficar esse negócio, esse conflito eterno. Então, por isso eu estou dizendo que o Ciro, aquilo que ele falou, para mim, é o que vale. É a gente restabelecer novamente aquilo que são as prerrogativas de cada um dos poderes da República. O Congresso vai legislar, o Executivo vai executar e o Judiciário vai cuidar dos temas voltados à sua área e acabou. Mas a decisão sobre os principais temas da República é com o Congresso Nacional e com o Executivo, porque eles foram eleitos, eles são os nossos representantes legais. Os ministros são indicados pelo presidente da República, né? E depois passam lá por uma sabatina pelo Congresso Nacional, né? Pelo Senado. Então, cara, em última instância, quem vai dizer sobre os destinos da nação são os congressistas. Que, em última instância, representam a sociedade brasileira, ainda que nem sempre mereçam, né, esse título, né, mas são os representantes dos anseios da sociedade. Eu vou passar aqui no chat agradecendo muito a quem nos acompanhou ao vivo, quem está acompanhando também. O Marcelo Testa falou o seguinte: boa noite, é o combate ao primeiro comando do Congresso, que na sigla seria PCC. Agora eu peguei aqui, PCC, segundo o Marcelo Testa. Também a quem nos acompanhou na versão gravada, aquele, né, agradecimento sempre muito especial. A gente acaba trocando a ideia aqui, eu e o Cristiano, a gente fica trocando ideia e não reforça o agradecimento a quem acompanha, tanto aqui no canal da Prática Política, como também no canal Em Nome da Rosa, reforçando essa parceria que é o Espaço Trabalhista dos dois canais. Então tem aqui o @ na descrição do vídeo para que você também se inscreva no canal Em Nome da Rosa. Cristiano, é isso? É isso, Cláudio. Agora vamos acompanhar, né? Quais serão os novos desdobramentos, né? E o povo vai ter que ficar aí de olho. O que vão fazer com essa anistia? Porque, por mais que tenha a Gleice, daqui a pouco tem o Lindbergh se posicionando, dizendo, não tem acordo com esse negócio aí. Só que aí o Lula está lá costurando, né? E os deputados parece que está tendo um acordão aí, né, em relação à anistia. Isso aqui é o mais perigoso, tá? A PEC da blindagem, como a gente falou, já estava mais ou menos precificado que ia ser derrubado, mas a anistia não é o caso, tá? Então, assim, se fosse o caso de fazer uma nova manifestação, tem que focar na anistia. Aí sim, aí a gente faz a pressão em relação à anistia. Não sei se vai funcionar, porque daí os acordos políticos
muitas vezes são mais fortes do que as manifestações nas ruas, mas o fato é que as menções em pesquisas, né, que é o que acaba balizando muito aí da opinião pública, né, quer dizer, simulando a opinião pública, na verdade, né, bom, elas dizem que o povo não aprova nem anistia e nem esse negócio de PEC da blindagem. Mas assim, Cláudio, também eu acho que essa mobilização, que apesar de ter tido por aí algumas pessoas querendo dizer por aí, pessoal aí do PCO, tem um pessoal aí também do mais sectário do PT, dizendo que não era para ir para a rua, que isso ia atrapalhar o governo. Pois é, estava acontecendo esse tipo de coisa aí, que isso aí era coisa dos imperialistas, uma loucura. Mas enfim, cara, agora que a gente mostrou que a gente pode medir forças com os bolsonaristas, que as manifestações foram bem grandes, tá na hora, né, de começar a pensar em outras coisas para se mobilizar, da gente não só se mover por pautas morais, mas por pautas concretas. Há poucos dias a gente teve aqui, né, um programa falando sobre o Silvio Tender, exibimos aqui o discurso do Jango, né, no comício na Central do Brasil, reivindicando pautas estruturais, pautas populares. Por que a gente não pode começar a levar pautas populares para as manifestações? Acho que está na hora, né, de tentar mostrar o que o povo brasileiro pensa, sem mediações de partidos, mas mostrar o que as pessoas politicamente engajadas podem dizer. O que nós queremos do Brasil? Acho que era o momento da gente sair um pouco da questão moral, que foi a PEC da blindagem e a anistia, e avançarmos para pautas que vão dialogar com o Brasil que nós queremos para o futuro. O que a gente poderia pensar? A NIB, talvez? Não sei, mas os brasileiros politicamente engajados, que foi o que levou as pessoas para a rua, precisam pensar para além de questões morais, mas questões populares, que conversem com a ponta do Brasil que mais precisa de Estado. E aí, nesse sentido, acho que a gente pode, talvez, né, mostrar que, sim, é possível disputar a correlação de forças, e a disputa pode sim voltar a ser nas ruas, como a gente demonstrou aí nesse ponto aí, que a gente mostrou que consegue sim se organizar. Então, por que não tentar se organizar para debater questões mais populares? Vamos ver, né, se a gente evolui um pouco para além das questões morais, que geralmente é o que acaba dialogando um pouco mais com o povo, né? E é com essa carga otimista, né, e pensando no horizonte, pensando mais no futuro do Brasil, que a gente agradece muito a quem acompanhou ao vivo, quem me acompanhou depois também na versão gravada, quem vai assistir a gente na versão podcast, é assistir mesmo, não é só escutar. Agora lá no Spotify você nos assiste também, então procure da Prática Política no Spotify, vai encontrar todo o conteúdo do canal de graça para escutar quando e onde quiser, na versão podcast, para assistir e escutar de graça, tá bom? Aqui no YouTube eu reforço, se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, procure o canal Em Nome da Rosa, do companheiro Cristiano Araújo, acompanhe também os vídeos que ele produz lá, todo o trabalho que ele faz de mídia independente também, de jornalismo. Eu vou colocar nesses termos, de jornalismo independente, esse trabalho de analisar a conjuntura política nacional e internacional, no canal Em Nome da Rosa, a descrição tá aqui o arroba, né? Eu acho que facilita o arroba sempre. Na descrição do vídeo você clica e vai direto para lá. Se puder contribuir financeiramente com o nosso trabalho, tem a chave Pix, o clube de membros e também o nosso Apoia-se, beleza? No mais, agradeço. Forte abraço, muita saúde. Até a próxima, gente. Valeu. Tchau, tchau.